Oi, minha linda, maravilhosa. Eu que digo que você foi o presente do céu, de Deus na minha vida. Ai, Meu Deus, amiga. estava hoje falando com a Régia, que inclusive foi na live dela que Foi eu na te live vi. dela. Você já tinha me mandado mensagem faz tempo, eu não tinha visto. Eu falei, meu Deus do céu, Foi como que mesmo. passou tanto tempo sem essa joia na minha vida? Amiga, medo. Não, e amiga, além de tudo, além de você ser linda, uma mulher de Deus, você inspira a gente a ter uma vida saudável Amém. e transbordante do Espírito Santo, tudo junto. E isso é tão maravilhoso, amiga, porque assim, ó, você é uma pessoa maravilhosa, mas você consegue transbordar de um jeito que olha, tava falando aqui com o povo, ó, não largo mais. Chegou na minha vida, vai ficar agora e deixa eu chegar aí na tua terra, E que eu tô vou ficar torcendo. grudada. E tô aqui na torcida para que você venha logo, viu? Amiga, tô com fé que esse ano vai, hein? E amiga, eu quero muito, assim, olha, eu já estava falando aqui no início, contando um pouquinho, assim, não contei a tua história, essa parte eu deixei para você, mas estava pincelando um pouquinho do que você tem experimentado em Deus. Eu queria que você falasse, pode se apresentar para eles, contar um pouquinho da tua trajetória, conta tudo, amiga, deixa Deus te usar, papo de fé é todo teu. Eu tô tão feliz que você está aqui, eu tô tão honrada que, olha, se deixar, só vou ficar agradecendo, falando, porque eu estou muito feliz mesmo, amiga. Você sabe que primeiro eu quero te agradecer pelo convite. Tanto tempo que a gente está marcando para fazer o papo de fé e acabou acontecendo várias coisas no meio do caminho, mas eu creio que Deus tem a hora certa para todas as coisas. Yeah. E hoje foi o dia que Ele escolheu para que essa live acontecesse. Que você é um presente de Deus na Amém. minha vida. Você é uma bênção, que Deus te use cada vez mais. Você é uma mulher que o dia que eu conheci e que eu aprendi a ver pregar, eu falei, nossa, é uma pregadora que me inspira. E você sabe que eu orando a Deus por esta live, por esse dia de hoje, eu falava, Senhor, eu não me sinto capacitada nunca, porque, gente, eu não sou pregadora ainda. Porque eu tenho um chamado de missões na minha vida, faz um ano que eu faço teologia, eu tenho estudado a palavra, mas eu não me sinto capacitada para falar da palavra de Deus. E todas as vezes que eu sou convidada, eu confesso que muitas vezes eu já procrastinei, eu já fui para frente, eu falo não, porque eu não sei falar, o que eu vou falar, por mais que você conheça as histórias, que você sabe a vivência que você tem em Deus, sempre é uma insegurança. Então eu falei, Senhor, aí orando, eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei, Senhor, por que quando a minha vida inteira, para quem não sabe, eu trabalhei com televisão, eu trabalhei no meio artístico desde muito nova. Eu dancei num grupo muito famoso no Brasil, eu fui musa fitness e sou nutricionista e personal training. Então, todas as vezes que eu falava qualquer coisa que eu tinha que falar em público da área da saúde, a respeito de algo que fosse da minha área, é tanta segurança, é tanta firmeza, que eu falava, Senhor, por que quando eu fazia televisão, quando eu tinha que dançar, quando eu tinha que me apresentar num palco, eu me empoderava assim de uma segurança extrema. E hoje, quando eu vou falar da sua palavra, eu me tremo toda, eu tenho dor de barriga e eu quero fugir. E, Babi, minha amiga, o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração quando eu fiz essa pergunta. E eu me derramei. Ele falou, porque quando nós estamos sem a presença de Deus e quando nós vivemos no mundo, o inimigo ele age exatamente nisso. Ele mostra que o poder é seu, ele mostra que a glória é sua e que é tudo sobre o seu controle, que é você que controla, que é você que faz, que é você que manda, que é você quem decide. Aí o Espírito Santo continuou, a hora que ele foi me falando isso, aí ele continuou dizendo, e quando sou eu, você reconhece, quando o Espírito Santo verdadeiramente entra na nossa vida, a gente reconhece que a glória é dele, é para ele, que a gente sem ele, a gente não tem capacidade, que a gente sem ele, a gente é pó. A gente não pode nada sem a direção de Deus. E que tudo que aquilo que o inimigo coloca na nossa vida quando a gente vive uma vida sem Deus é momentâneo e enganoso.
E eu posso dizer isso com convicção, porque eu vivi no mundo de verdade. Mas para a glória de Deus, ele me libertou, ele me resgatou. Ele fez eu entender o meu chamado e o que é a verdadeira palavra de Deus. E hoje eu, orando a Deus, eu me consagrei durante o dia, porque eu até falei para você, né? Nossa live era para ser ontem, mas o Espírito Santo, eu tenho uma coisa com ele, que toda vez que eu vou fazer live, eu gosto de ficar o dia inteiro na minha casa, porque eu gosto de orar muito, eu gosto de me consagrar, de ouvir louvor e de buscar a palavra. E eu falando para o Espírito Santo que eu não só queria contar o meu testemunho, mas que eu queria trazer uma palavra que tocasse pessoas. E aí o Espírito Santo trouxe ao meu coração uma palavra que ela não só se encaixa no meu testemunho de vida, mas eu acredito que ela se encaixa no testemunho de muitas pessoas, ou quase todas as pessoas. É um testemunho que eu falo que serve tanto para quem ora e para quem nasceu num lar cristão, quanto para quem não, para quem se converteu agora e está descobrindo o novo de Deus. Então eu vou ler aqui rapidinho o versículo para vocês, que foi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que está em Números. Se você tiver a sua Bíblia aí e você quiser acompanhar, o versículo fala assim, ó, é Números capítulo 11, o versículo 5. Ele fala assim: nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Meu Deus. Vou parar aí. Esse capítulo de Números 11, ele já relata a saída do povo de Israel do Egito, quando eles já estavam vivendo no momento no deserto. Então a gente volta só um pouquinho a história para dizer que a gente sabe que aquele povo viveu muitos e muitos anos numa aflição e num sofrimento terrível. Aquele povo sofreu, gente, a ponto deles levantarem um clamor de dor e falar: Senhor, nos tira disso, nos ajuda, nos liberta, nos tira daqui. Tamanho era o sofrimento deles. E aí Deus, tocado por ver o quanto eles eram maltratados, humilhados e tudo que eles passavam lá, Deus foi lá, levantou um libertador e fez a promessa de que ele tiraria todos eles da terra do Egito e levaria eles para uma terra maravilhosa que emana leite e mel. Deus, ele fez, então eu quero começar marcando, Deus, ele fez uma promessa. Meu Deus. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já recebeu uma promessa de Deus. Eu recebi uma promessa, a Babi tem muitas promessas nós temos. Mas aí é que entra a questão, Babi. Deus, o que Deus me fez entender no meu processo, e eu entendo que o meu processo, tem muita gente que convive comigo e fala assim: nossa, o processo de Deus na vida da Carol foi tão rápido. Aí eu olho, eu falo: rápido? Vamos voltar um pouquinho. A Carol aceitou Jesus com 19 anos. Com 19 anos eu aceitei Jesus. Hoje eu tenho 39. Há 20 anos atrás eu entreguei minha vida para Jesus. Eu estava no auge da fama, trabalhava no meio artístico, televisão para cima, televisão para baixo, fama. E Deus me fez uma promessa. Quando eu entreguei a minha vida para Ele, quando eu aceitei Ele. E no meio do caminho, Deus tinha um caminho para que eu trilhasse rápido. Porque tem muita gente que fala assim: eu tô há anos no deserto e não entende o processo. Por que o processo é demorado? Eu entendo que Deus trabalha na vida de cada um de uma forma. O processo da Babi é diferente do da Carol, que é diferente de cada um que está aqui. Mas eu entendo que o processo de Deus na nossa vida, ele acontece... eu sempre acredito, Babi, que é por dois propósitos. Um, porque Deus tem que nos esvaziar de nós mesmos. E outro, é porque muitas vezes a gente entra num processo de batalha e de luta por alguma guerra que Deus não mandou a gente entrar. Então, muitas vezes nós estamos passando por situações e por guerras que Deus não quis que a gente estivesse ali. Mas pela nossa falta de discernimento, de comunhão e relacionamento com o Espírito Santo... Pelo nosso entendimento e sem consultar a Deus, a gente se coloca numa luta e numa guerra que não era para ser nossa.
E isso acontece muito porque, às vezes, isso é uma experiência minha. Quando eu me converti, eu achava que pelo fato de eu já estar orando, jejuando e buscando a Deus, que todos os passos que eu desse na minha vida já estavam abençoados. E, na verdade, não é bem assim. Para a gente ser abençoado e para a gente saber se a gente está na direção de Deus, independente se você está trilhando um caminho de obediência, de oração e de relacionamento, você tem que perguntar para Deus. Então, tudo que a gente faz, hoje eu aprendi que se eu for na esquina, eu pergunto para Deus. Se eu for na esquina, eu falo para Deus, Senhor, é da tua vontade que eu compre uma bala? Aleluia. Então, é os dois propósitos de vida que eu acredito que a gente tem que passar. E outra coisa, Deus ele faz uma promessa. E as promessas de Deus, elas são para ser cumpridas na nossa vida. Mas essa promessa, ela só vai ser cumprida na nossa vida diante da nossa atitude e diante da nossa escolha. Porque se a gente voltar lá em Números e ler toda a história da trajetória do povo de Israel que saiu do Egito, quantos entraram na Terra Prometida? Deus tirou milhões. Da geração que Deus arrancou de lá, só Josué e Caleb entraram em Canaã. O resto morreu no deserto. E outro detalhe, o caminho de travessia era rápido, era curto. Só que o que aconteceu quando Deus começou o processo? Murmuração, orgulho, ego, soberba, contenda. E aonde eu quero chegar aí com vocês? Voltando ao meu testemunho, que eu falo que essa história, eu acho que ela linka muito com o que nós vivemos. Sejamos recém-convertidos ou pessoas que vivem desde cedo no berço, né, evangélico, no berço cristão. Eu aceitei Jesus com 19 anos. E Deus me tirou do Egito quando eu aceitei Jesus. O problema é que o Egito não quis sair de mim. Ou melhor, o Egito não. Eu não quis tirar o Egito de mim. Quando eu fui para a presença de Deus, porque uma outra coisa que a gente tem que ter consciência. Para você viver com Deus, quando você dedica a sua vida a Ele, para você ganhar, você primeiro vai ter que perder. E para você subir, primeiro você vai ter que descer. E o processo dói. Você se libertar do que ficou para trás, dói. É muito difícil, é muito doloroso você dar certos pontos finais em coisas do nosso passado. Mas uma coisa eu te garanto, que o recomeço em Deus, ele te cura e ele te liberta. Assim como Jesus disse, né? Que verdadeiramente seremos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Só que isso também depende de uma escolha nossa. Então, quando eu aceitei Jesus e eu fui para a igreja, eu tinha esse mundo ao redor, que a gente sabe o quanto esse mundo hoje tem corrompido as pessoas, o quanto esse mundo hoje... Ó, meu marido aí, te amo, amor da minha vida. O quanto esse mundo hoje tem corrompido as pessoas e cada vez mais, Babi, a gente tem vivido um evangelho da graça, só que não é a graça real escrita aqui na palavra de Deus. Eu falo que é um evangelho Nutella. É um evangelho que esse versículo que eu acabei de ler para você me serve, mas o outro não. Eu vejo que muitos cristãos, hoje a gente está vivendo uma geração que a gente coloca pecado em patamar. Então, se você vê um irmão cometer adultério, se você vê um irmão roubar, ou se você vê um irmão matar, todo mundo se escandaliza, vai para a internet, aponta o dedo, julga, mas não esquece que só o fato dele estar comentando com o outro irmão a atitude do outro, com uma fala maldosa, para Deus é a mesma coisa. O mesmo versículo que fala que o adúltero, o assassino não vai entrar no reino dos céus, ele também fala do fofoqueiro, do contendeiro. Então, quando a gente deixa a nossa vida na mão de Deus e quando a gente se permite ser transformado por Ele, nós precisamos mudar a nossa mente e viver uma verdadeira transformação. Esses dias eu escutei de uma amiga, muito uma mulher de Deus e tudo, e ela dizendo que ela tem uma prima que é missionária
e que a prima dela tem uma filha que está com 21 anos e a menina está na fase de querer namorar, de querer conhecer alguém. E disse que se a filha dela cair no pecado, por exemplo, de não ter relação sexual, de ter, que ela não condena, porque os dias de hoje estão assim. Aí na hora eu comecei a chacoalhar a cabeça. A gente dá um tremelique. Mas você entende que o diabo trabalha hoje na vida das pessoas é assim, tem coisas no mundo hoje que está se tornando tão normal. Vou te dar um exemplo de um mundo que eu vim, a pornografia. A pornografia, ela está se tornando algo tão normal no mundo que quando você não faz, você que é o torto. E eu falei para ela, eu falei, não, a Bíblia não tem que se adaptar ao hoje em dia, ao mundo de hoje. Ainda eu brinquei. Ela não é crente? Aí eu falei, então você está querendo dizer que o adultério, o assassinato é pecado, mas se uma pessoa ter relação sexual antes de casar não é a mesma coisa? Eu até concordo que para nós, a gente pode ler alguns versículos da Bíblia e falar assim, Senhor, pelo mundo que a gente vive hoje, por tudo que acontece, a gente realmente achar que pode não ter o mesmo peso. Eu te contar uma mentira ou eu matar uma pessoa. Mas a Bíblia é clara. E se está na lei de Deus, e se a gente crê nessa lei como a verdade da nossa vida, como o nosso manual, não importa se eu concordo ou não, eu tenho que cumprir. E eu tenho que orar e pedir discernimento ao Espírito Santo para que isso se transforme, para que ele mude a minha mente. Eu tenho que fazer, querendo ou não. Então, Babi, quando eu fui... Aí, voltando, né? Quando eu fui para Jesus, eu não consegui me libertar do meio que eu vivia. Por quê? Porque quando Deus quis me expor a dor para me curar de traumas, de frustrações que eu sofri desde a infância, rejeição, aquela dor é tão forte, é quando a gente se machuca, né? Às vezes você faz um machucado tão grande, você sente tanta dor que você quer se livrar daquilo. E você quer se livrar daquilo rápido. O que você faz? Você passa uma pomada, ou você passa um anestésico, ou você toma um remédio. Mas vamos supor que aquela ferida é um câncer. Um câncer começa a te dar enxaqueca, te dar dor de cabeça. Você quer se livrar daquela dor na hora. Você vai tomar um paracetamol. A dor vai passar, mas o problema vai se agravar cada vez mais. E é assim que Satanás trabalha na nossa vida. Hoje, Satanás está pegando as pessoas de mão dada, levando para a igreja para fazer ela acreditar que ela está em Deus e, na verdade, a vida dela não é transformada. E eu estou dizendo isso para vocês com amor. Eu não consigo falar sobre a palavra de Deus sem falar de arrependimento, sem falar de transformação, sem falar da verdade. Porque eu vivi 20 anos da minha vida quase no engano. Eu ia para a igreja e o diabo estava rindo da minha cara. Porque quando eu tinha que trabalhar, fazer uma foto sensual, de biquíni, expor no bumbum, expor no peito, eu falava assim, mas é meu trabalho, Deus não se importa com isso. Deus, ele se importa só com o meu coração. Gente, não é isso que a Bíblia fala. E eu precisei chegar no fundo do poço na minha vida para eu entender a promessa, o propósito e o que Deus queria fazer. E hoje, se eu estou falando isso para você, muitas vezes eu vejo, Babi, que tem pessoas que têm medo de pregar sobre isso, ou de falar. Porque hoje as pessoas, se você fala sobre isso, as pessoas falam, ela está trazendo uma mensagem forte e, tipo, julgando alguém. Não é julgamento, eu estou contando a minha experiência de vida e o que eu tenho visto ao meu redor de pessoas que também se converteram. Um exemplo que eu posso dar aqui e falar é a Karina Bach. Tá lindo, o testemunho dela se linka muito com o meu. Uma vez ela postou um texto que ela foi atacada por muitos, mas é a história da minha vida, da vida dela. Eu não preciso mais expor o meu bumbum na internet, nem colocar um decote para me sentir livre, para ficar me sentindo segura. Porque Jesus já me fez livre. Quando você entende o que é Provérbios 31 e você começa a viver aquilo, nada do que o mundo te oferece vale. Nada. Só que o diabo, ele não. Ele engana a gente hoje dentro da igreja. Então, hoje, muitas vezes, quando você vai falar sobre vestes, porque eu usava vestes bem extravagantes. E Deus mudou completamente as minhas... Tudo. Deus mudou o meu caráter, Deus mudou a minha essência.
Deus mudou os meus princípios, Deus mudou as minhas vestes. Você sabe que eu falando com a minha irmã esses dias, minha irmã falava assim, meu Deus do céu, você era muito piriguete, você era muito... Eu falava, misericórdia, menina, essa menina não era eu, não, é minha irmã gêmea que morreu. Minha filha hoje usa vestidos meus que para ela fica lindo, fica como um vestido cristão, porque minha filha é magrinha, é toda pequenininha. E ela coloca, aí teve um dia que ela chegou na igreja, logo há uns 2 anos atrás, aí esse vestido era da minha mãe, eu, cala a boca. Não conta. Porque eu sou grandona, minha filha é muito pequenininha e magrinha. Aí eu acho que o povo olhava e falava assim, mas como é que esse vestido fica na sua mãe? Mas voltando, era o meio que eu vivia e hoje é normal. E quando eu fui para Deus de verdade, depois de ter aceitado Jesus, ter me desviado, continuado no meu próprio engano, no meu próprio entendimento, sem ter transformação, porque não adianta. Se você tem um encontro verdadeiro com Jesus, não tem como você continuar da mesma forma. Se você encontrar Jesus hoje na sua vida, você é transformado. E a gente tem vários exemplos na Bíblia. Hoje tem gente que vira e fala assim, mas tá bom, você tá falando de vestes, que a fulana usa uma veste sensual, que chama atenção, mas e a irmã da igreja que tá vestida da cabeça aos pés e tem a língua maior do não sei o quê, é fofoqueira, é maldosa? Eu falo, mas um erro não justifica o outro. Nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Aleluia. Nós temos que imitar Jesus. Não importa se o meu irmão está na igreja e ele está fazendo errado. Ele vai prestar conta dele com Deus. Cabe a vida dele com Deus e nós a orarmos por essas pessoas. Não cabe a gente julgar. Cabe sim. Eu sempre falo. Você pregar a verdade. Quando eu falo de vestes, eu não estou falando para julgar ninguém, porque eu também acho que é um processo. Eu demorei um processo de 17 anos para entender que aquilo era errado. Mas me cabe falar a verdade do que está escrito nesse livro. O que Deus me ensinou, o que Deus me fez viver, é o que eu tenho que dizer. E isso não quer dizer que é julgamento, é a palavra. Briga com Deus. E eu falo, não adianta. Então, um erro não justifica o outro. Nós temos que ser santos em tudo. Nós temos que ser... Em Romanos 11:36, que é a base do projeto que Deus me confiou, que é o Treinando e Adorando. Esse projeto, quem não conhece, ele cuida da alma, do corpo e do espírito. E hoje muitas pessoas não vão para academia ou não praticam atividade física até por não se sentirem bem no ambiente. E pelas músicas, hoje nós estamos com músicas no mundo muito contaminadas. As músicas estão cada vez mais com palavras de pornografia, de traição. E Romanos 11:36 fala que tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. Verdade. Tudo que a gente faz tem que ser para a glória dele, para glorificar o nome dele. Então, não adianta. Tudo que eu fizer hoje, eu tenho que me perguntar. Isso agrada a Deus? Isso vai glorificar a Deus? Até uma foto que eu posto no Instagram, hoje eu tenho que perguntar para Deus, qual é o sentido de eu postar essa foto? Achei lindo a Adriana Santana, adoro ela, também é um processo que ela está vivendo em Deus. Gente, eu vejo o Espírito Santo naquela mulher claramente. Às vezes eu vejo gente abrir a boca para querer julgar. Ela está num processo, ela está começando, ela está aprendendo e ela está sendo transformada e usada. E ela mesma relatou esses dias falando... Eu fui na praia, tirei mais de 300 fotos de biquíni, estava escolhendo qual eu ia postar. E na hora o Espírito Santo me falou qual é o sentido. Então, é isso que a gente tem que entender. E eu falo para vocês que quando eu quis Jesus, porque eu queria Jesus na minha vida naquela época. Eu sempre tive amor por Jesus. Mas eu não queria me libertar da cebola e do alho. Eu queria continuar no pepino. Então, assim, eu vivi uma opressão, porque não adianta, gente, isso é prova. Quantos artistas, quantas pessoas aí não estão se suicidando, que tem tudo, tem fama, tem dinheiro, que você fala, meu Deus, como? Por que essa pessoa se suicidou? Por que essa pessoa fez isso se ela tinha tudo? Não, o nosso tudo é Deus. Você pode ter carro, você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode viajar o mundo.
Nada se compara à presença de Deus. Nada se compara quando você entra no Santo dos Santos, quando você vê a graça de Deus ser derramada, quando você vive milagre, quando você vê que não é que nem no mundo, que você ganha com uma mão e o diabo te tira com duas. Que ele vive você fazendo um engano, ele te dá uma bênção aqui e logo ali você toma um tropeço que você se afunda mais. Com Deus, não. Quando você é obediente, quando você deixa Deus no controle da sua vida, o que ele te dá é permanente. Pode se levantar o mundo, o exército, o inferno inteiro. Nada tira de você aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu digo sim, Babi, que só uma pessoa pode tirar de você o que Deus te deu, você mesmo. Mas ninguém tem poder para isso. Ninguém tem poder de tirar o que Deus te deu. Nem os seus inimigos, nem legiões de demônios. A única pessoa que pode destruir o que Deus te deu é você mesmo. Decidindo não servir mais o caminho dele, não fazer mais a vontade dele. E é isso que eu vivia. Então, eu fazia o quê? Eu pegava da Bíblia, eu lia os versículos que me convinha. A Bíblia é assim, né? Grossa. Essa parte aqui era a que eu usava. O resto eu não sei, não me interessa. Então, assim... Muita gente está vivendo dentro da igreja convencido, porque não quer abrir mão de si mesmo. E a palavra de Deus diz, Jesus, ele é claro. Muita gente usa de desculpa. Mas Jesus andava com ladrões, Jesus andava com prostitutas. Jesus só andava com gente errada. Jesus só andava com gente errada. Mas a partir do momento que Jesus chegava perto dessa pessoa, a vida dela era transformada. Quer o exemplo da mulher samaritana? Mulher adúltera, mais de 5 maridos, o que ela tinha não era dela. O que aconteceu quando Jesus teve um encontro com ela? Porque é Jesus que nos encontra, não é a gente que encontra ele. O que aconteceu? Essa mulher se converteu. Ela teve uma transformação tão grande de vida que ela virou uma missionária. Ela ganhou uma cidade inteira para Jesus. Aleluia. É sobre isso. Quando a gente encontra Jesus, a gente tem que parar de usar da graça para cometer erros. E eu fiz isso por muitos anos na minha vida e eu só ia cada vez mais para o poço. Cada vez mais eu ia para um rumo de destruição. A gente tem que parar de usar as desculpas. Outra coisa, a gente comete algo errado e aí a gente vira e fala assim, não era da vontade de Deus. Não coloca na conta de Deus o que foi uma decisão errada sua. Deus não tem nada a ver com isso. Quantos casamentos não dão certo e a pessoa fala que Deus não queria que eu vivesse naquilo? Mentira! O casamento é uma... Gente, eu sou casada pela 3ª vez, mas para honra e glória do Senhor, a última. Amém. Porque no meu 3º casamento eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Deus colocou tudo no lugar depois de eu passar por um deserto e um rebuliço. E hoje eu tenho um princípio de casamento totalmente certo, porque a vida inteira eu tive um princípio errado. Eu tinha o princípio de que eu vivia no meio artístico e que se eu passasse um problema no meu casamento, a fila anda. É o que o mundo fala. Sim. Eu não tô feliz. Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que quando você casa, você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Isso. Não é você. Não é mais sobre você, é sobre a outra pessoa. Então, quando a gente para entender o propósito de Deus na nossa vida, as coisas começam a se transformar. A gente para de dar desculpa, porque muita gente está orando, muita gente está jejuando, muita gente está buscando a Deus, mas fala, eu não saio dessa luta, eu já tentei de tudo, eu já não aguento mais. E aí eu te pergunto, qual foi o seu tentar tudo? Porque, Babi... tem muita gente que fala assim, mas você não sabe o que eu tô passando. O que eu sei é que todo mundo tem uma prova, todo mundo tem uma dor, todo mundo tem uma luta, todo mundo já teve uma frustração. E eu não tô diminuindo o problema de ninguém, porque muitas vezes o seu problema que te machuca muito, para mim pode não machucar. Mas o que eu sinto para você também pode não ser nada, só que eu sei o tanto que aquilo me dói e me fere. Quanta gente que já não foi ferido, magoado, maltratado e está até hoje buscando vingança. Não libera perdão. Uma coisa que o Espírito Santo colocou agora no meu coração. Quantas pessoas não estão aqui nessa live e não tem um Instagram fake? Para ficar vivendo a vida do outro. Meu Deus. Quantas pessoas estão aqui vivendo a vida do outro? Ou de uma pessoa que te magoou.
ou de alguém que você, por algum motivo na vida, deu alguma coisa errada e você tá aí, Senhor, eu vou ver essa pessoa pagar o que ela me fez. Ei, e se essa pessoa se converteu e aceitou Jesus? Você sabe, a justiça de Deus é diferente da nossa. Você não, só Deus sabe o que ele faz para nos, para nos amassar. Só Deus sabe o que ele faz para nos colocar no caminho dele. Então, a minha justiça não é a justiça de Deus. Então, a gente tem que se libertar do nosso passado. Porque se o nosso passado não morrer, a gente não vai viver o novo de Deus na minha vida. E eu nunca consegui viver o novo por isso. Porque eu não conseguia me desvincular do que eu vivia, que é do meu passado. Então, quando eu aceitei Jesus, eu abandonei o meio artístico. Eu dançava num grupo muito famoso no Brasil. Não vou nem falar o nome. Mas eu dançava num grupo muito famoso. E quando o Espírito Santo, quando Deus me chamou, eu saí do grupo. Eu rompi um contrato. Eu quis servir a Deus. Mas aquilo não foi de coração. Eu não quis ter a busca verdadeira. Eu não tive um encontro verdadeiro. Eu tive um convencimento. E eu não servia a Deus por amor. Eu servia a Deus por medo, Babi. Porque eu achava assim, ai, se eu fizer isso, Deus vai me matar. Eu posso sofrer um acidente de carro. Ou eu posso... Foi criado na minha mente um algo totalmente... Um Deus carrasco, né? É, exatamente, um Deus carrasco. E quando eu tive um encontro verdadeiro com Deus, há 3 anos atrás, eu entendi que hoje, Babi, não é... Existe o temor a Deus, mas hoje eu não quero desagradar a Deus por amor. Hoje eu não quero desagradar a Deus por imaginar que eu posso feri-lo, que eu posso deixá-lo triste. É um amor que a gente descobre. Na Bíblia fala da paz que excede todo entendimento. E eu digo que eu tenho um amor por Jesus que excede o meu entendimento. Hoje, eu falo para Deus todos os dias, pode me tirar tudo, tudo. Só não me tire a tua presença. Eu não me importo se eu morar numa cabana ou se eu morar num palácio. Se eu não tiver a presença, eu não tenho nada. E não adianta eu estar num palácio, tendo tudo, viajando o mundo, se eu não tenho a presença, se eu não tenho a graça, se eu não tenho a misericórdia, se eu não tenho a intimidade. Só quem experimentou de verdade o que é uma intimidade com Deus, só quem já pisou no Santo dos Santos, sabe que não tem mais como recuar. Babi, eu sei que a Bíblia fala que aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Mas no meu entendimento hoje, eu digo que uma pessoa que teve verdadeiramente um encontro real com Deus, ela não consegue voltar para trás. Porque eu voltei para trás muitas vezes. Desde a minha conversão dos 19 anos até eu chegar nos 36, que foi o meu real encontro com o Espírito Santo, que foi o meu real encontro com Deus numa madrugada, onde a minha vida já estava, não tinha mais para onde ir, era o fundo do poço, que eu virei para Deus e eu falei, chega. Meu Deus. Chega. O que o Senhor quer, eu faço. Quer me tirar o que eu mais amo? Tira. Quer que eu me liberte, que eu largue, abandone o meu trabalho? Eu abandono. Eu faço o que o Senhor quiser. Chega. Me ensina, então. Começa a me mostrar. Tudo isso que me pregaram a vida inteira, mas eu nunca acreditei. É assim, você acredita na fé, mas na verdade você acaba tendo seu entendimento assim, mas eu acho que isso aqui dá para negociar. Não, não se negocia o inegociável. Com Deus a gente não negocia nada. E uma outra coisa que eu precisei aprender, tem muitas pessoas que às vezes estão ali vivendo uma vida com Deus, busca, ora, jejua, e a pessoa acha que ela é santa. E na verdade, gente, é ao contrário. Porque quando você está no escuro, você não enxerga nada. Você tem é como se você tivesse uma venda nos seus olhos, que você não consegue enxergar nada. Então, se aparecer uma pessoa ali, de repente ela é bonita, aí se aparecer não sei o que também é bonito, aí quando você acende essa luz, você olha e você fala, nossa, mas eu acho que essa pessoa não é tão bonita assim, não. Aí quando você chega perto, você começa a enxergar mais defeitos. O que eu quero te dizer com isso? Que quanto mais perto de Deus
você está, quanto mais você se relaciona com ele, quanto mais santidade você busca, quanto mais você jejua, mais indigno você se sente da presença dele e mais sujo você se torna. É ao contrário. Meu Deus. É ao contrário. Então, quanto mais perto da luz, que é Jesus, que você está, mais indigno da presença dele você se sente. Mais você vê o quanto você ainda precisa mudar, o quanto você precisa se esvaziar, o quanto você precisa ser transformado por ele. Oh, Jesus, aleluia. E acelerando um pouquinho, eu fiquei muito tempo nessa guerra de vai para a igreja, sai da igreja, mas vai para a igreja, mas nunca tá com Deus. Eu tava na igreja hoje, amanhã eu tava no funk. Eu tava na igreja hoje, amanhã tava em churrasco bebendo, só falava muito palavrão. Eu tinha uma boca, Babi, que era só a misericórdia de Deus. E os meus filhos, os maiores, presenciaram isso. Mas eu acho Deus tão lindo, que a obra de Deus é tão perfeita, que quando isso aconteceu, eles viram dentro de casa a transformação real. Porque não adianta nada, meus queridos, vocês darem testemunho na igreja, você ser um bom obreiro, você ajudar todo mundo, você sair da sua casa de madrugada, você que faz a obra, você sai da sua casa de madrugada para ajudar vidas, expulsar demônio, interceder por alguém. Se você estiver perdendo a sua casa, aleluia, se você estiver perdendo o seu casamento, o seu marido, o que adianta você ganhar o mundo e perder os seus? Não tem como. Deus. Então, o seu ministério, em primeiro lugar, é a sua casa. Depois de Deus, é a sua família a prioridade. Se a igreja hoje, se a obra na igreja atrapalha a sua vida com o seu marido na sua casa, tá errado. Tá errado. É isso. Aleluia. Então, a gente tem que ter muita atenção com relação a isso, porque é aonde as pessoas estão pecando. Pessoas que intercedem, que são de oração, que ajudam os outros, mas que estão perdendo a própria família. Pessoas que estão vivendo de trabalho, mas eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha casa, você precisa. Mas quando você serve a um Deus, você tem que entender que essa palavra aqui que você crê, com todas as letras e com todas as suas forças, ela te diz que não se preocupe com o que você vai comer amanhã. Deus, ele cuida. Se Deus cuida dos bichos, dos pássaros, imagina de nós. E, Babi, hoje, quando eu falo, eu vou te falar que eu tinha quase 800 mil seguidores no meu Instagram. Eu perdi um monte. Mas, como eu disse, quando você vai para Jesus, você tem que perder para ganhar. E o que eu perdi são pessoas que queriam ver o que eu não ofereço hoje. Você sabe que eu tenho amigas, que hoje são ainda minhas amigas, que eu tenho contato, mas elas não me seguem mais no Instagram. Sabe por quê? Porque a Carol ficou louca, a Carol só fala de Jesus, a Carol ficou bitolada. Mas hoje eu louvo a Deus por receber esse nome, porque o que eu falo não foi o do que eu acreditei uma vida inteira dentro da igreja. Porque eu ia para a igreja convencida, e ainda continuava no pecado, sobre o meu entendimento, e eu ia para a igreja, mas eu não vivia milagre. Eu não vivia transformação, eu não vivia mudança. Era ainda o meu controle, era ainda o meu poder. Hoje eu falo e eu expresso aquilo que eu vivo. Aleluia. Eu falo e eu expresso o que Deus fez na minha vida, não porque eu ouvi um testemunho seu e que edificou a minha vida. Não, eu vi Deus fazer milagre na minha vida. Eu vi Deus tirar a minha família do fundo do poço e do enxofre do inferno. Eu creio. Há 4 anos atrás, quando eu tive o meu real encontro com Deus, eu falei para ele, chega, tira da minha vida, Senhor, tudo aquilo que não te pertence. Me ensina, me mostra, me esvazia, tira o controle das minhas mãos. Eu era uma mulher rixosa, já ouviu falar de mulher rixosa? A mulher última palavra goteira. era minha. Era a última palavra. Por quê? Porque se falassem algo, eu que tinha que falar pela última vez, a razão tinha que ser minha. Tudo isso. E o que isso me levou? A cada vez mais ao engano e à destruição. Aos meus 36 anos de idade, eu me encontrava uma pessoa extremamente doente e devastada emocionalmente. Onde eu já vi a vida passar, porque é isso que o diabo faz, né? Você vai vivendo naquele mundo de fama, você vai vivendo naquele mundo de
de poder, onde as pessoas te dão poder, não, porque você pode fazer isso, você pode. No mundo, tudo você pode. Tudo você é livre. E quando você vê, quando você volta, aí você tá numa festa, você tá num show, porque eu trabalhava com show, ia fazer show com banda, isso e aquilo, ia para uma televisão, aquele glamour, aquela alegria, mas quando voltava para casa era um vazio. Desse jeito. A cabeça no travesseiro. Oh, meu Deus. E aí? E a vida passando. Aí foi quando eu falei, Senhor, chega. Chega. Chega do meu controle. Eu quero de verdade ter esse Deus que eu ouço muitas pessoas pregar na minha vida. Mas não esse Deus carrasco que eu sempre acreditei. Eu quero ter um encontro real contigo. Entra na minha vida hoje. Hoje, eu considero que... Eu falei desse jeito para Deus numa madrugada, Babi, 3 horas da manhã. Onde eu tava com a minha vida dilacerada, acabada. Eu com o Rodrigo, a gente tinha um relacionamento doente. Doentio de ciúmes. Um controle. Uma pessoa doente, ela não é capaz de ajudar uma outra pessoa. Então, os meus filhos também estavam ficando doentes. Meus filhos estavam ficando doentes, depressivos, pensamento de suicídio. Eu estava com a minha casa devastada. E eu falei, chega, chega. E o dia que eu falei, chega, Deus olhou para mim, ele falou, agora eu vou agir. Oh, aleluia. Gente, quando Deus começa a agir, muitas vezes a gente acha que vai ser tudo flores. Ah, agora eu tô em Deus, agora ele tá no controle da minha vida e tá tudo certo. Só que não. Lembra do que eu falei no começo? Com Jesus, para você ganhar, primeiro você vai perder. Com Jesus, para você subir, primeiro você vai ter que descer. Você vai ter que conhecer o ponto de humilhação. Você vai ter que conhecer o que é ser humilde, o que é pedir perdão. Mas quando eu falo que quando você vai para Jesus e a sua vida está no controle dele, que você vai começar a perder, não é sobre bens não, Babi, que isso também você perde. Porque eu perdi tudo quando eu me converti. Só que, na verdade, o trabalhar de Deus na nossa vida é para que você perca o ego, é para que você perca o orgulho, é para que você perca a soberba, para que você perca o controle. Deus não tem como fazer uma obra que ele prometeu na vida da Carol, como ele tinha prometido há 20 anos quase atrás, se ele não fizesse com que eu me esvaziasse de mim mesma. Eu não tinha como ser a Carol de hoje, continuando com os mesmos princípios, com o mesmo caráter, com as mesmas ações do antes. Não tem como. E para Jesus fazer essa obra na sua vida, ele vai ter que mexer, ele vai ter que expor a sua ferida. E é onde muita gente morre, porque não persevera. Desculpa, porque não persevera. A pessoa começa a sentir dor, ela quer se livrar daquilo rápido. Porque, gente, eu sei que não é fácil. Eu sei o que é ser uma mulher de dor. Eu sei o que é passar dor. Eu sei o que é isso. Eu passei por isso. Só que, da mesma forma que eu passei e venci, uma pobre mortal, um ser humano, você também consegue passar. Mas você tem que se permitir a isso. Você tem que escolher. Hoje eu vejo muitas pessoas... O testemunho da minha família é muito lindo que Deus fez na minha vida. Eu falo que se eu viver 1000 anos nessa terra, eu não vou pagar o que Deus fez na minha casa, nos meus filhos. Os últimos 3 anos da minha vida, eu vivia no poço. Eu estava no inferno agarrada com o diabo. Jesus entrou na minha vida e em 3 anos, o meu marido se converteu e se batizou. Os meus filhos se converteram e se batizaram. E ainda para concretizar tudo, Deus usou 3 profetas para dizer que eu geraria um filho com propósito. Deus disse que seria um menino que se chamaria Davi. Tem meu testemunho aí nas redes sociais. Antes do chá revelação, eu dizendo, eu sei que é menino, porque eu sei o Deus que fala comigo. E uma vida que foi anos devastada, em 3 anos. Porque eu me posicionei, tem isso, gente, a gente tem que se posicionar. Quando eu me posicionei, eu falei, Jesus, eu quero. Faça da tua forma, não importa o que eu perca, não importa o que eu passe, não importa o pior que mais fundo que eu tenha que chegar. Mas eu sei
Eu sei que a partir do momento que eu quis e que eu decidi crer nessa palavra e nas promessas, eu sei que o meu final vai ser glorioso. Eu sei que eu vou viver promessa. Eu sei que eu vou viver bênção. Babi, Deus, ele é tão maravilhoso. Eu passei tanta dor na minha vida, no meu processo. Foi um período de tanta dor, que foi o período da pandemia, que Deus me fez hoje chegar no nível da paz que excede todo entendimento, que eu sempre digo que as pessoas precisam viver isso em Deus. Eu vejo tantos homens e mulheres de oração, eu vejo tantos homens e mulheres que buscam a Deus, assim, na intimidade, mas que quando passa um problema, acaba murmurando, acaba questionando a Deus. E eu digo, não questiona, querido, não questiona. Tá passando a prova, por mais que o cenário seja o vale de ossos secos, por mais que o cenário seja de morte, porque o meu cenário foi de morte. Quando eu fui para Jesus, eu perdi o meu marido quis a separação. Eu perdi meu marido, eu perdi meu emprego, os meus filhos numa situação lamentável. Fui morar de favor, eu fui para a pior ruína da minha vida, onde o diabo falava para mim, tá vendo? Quando você não tinha esse Jesus, você tinha fama, sabe? Gente, eu vou contar uma coisa para vocês aqui que eu nunca falei. Eu, a minha vida inteira, trabalhei com Instagram, como Musa Fitness, eu tinha vários contratos, eu tinha muitas coisas. Quando eu resolvia servir Jesus e eu abri mão do meu trabalho, que era o meu ganha-pão, o Instagram me dava muito dinheiro, muito! Sabe com o que eu fui trabalhar aqui nos Estados Unidos? Fazendo delivery de comida. Meu Deus. Sabe o que Satanás falava para mim? Nossa, no Brasil você é famosa, não sei quantos mil seguidores, vivia na televisão, contratos caros, agora tá trabalhando fazendo delivery de comida. Meu Deus. Você no drive, né? Pois é, mas eu me submeti, porque pra gente conquistar, né? Pra gente subir, a gente tem que descer. E Deus, ele precisa tratar, ele precisa tirar de nós tudo aquilo que não serve. Ele precisa tirar de nós tudo aquilo que não condiz com a palavra, tudo aquilo que não presta. E eu falo para vocês que no meu processo, eu, além de eu ter perdido tudo no começo, eu ainda fui muito julgada. Eu fui massacrada pelas pessoas. Eu tinha torcidas e torcidas falando, eu quero ver até onde vai. Tá com fé só agora. Eu quero ver onde vai dar. Só que Deus, ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então, todos os julgamentos que eu escutava, todas as pessoas que me humilhavam, eu simplesmente me agarrava aqui, ó. Quando Satanás vinha usar de alguém para me denigrir, para me humilhar, eu falava, Satanás, a palavra do Senhor diz que se eu for obediente e fiel, eu vou chegar na promessa, eu vou chegar onde Ele quer. É um trabalhar, é a gente aprender a trabalhar na nossa mente. Enquanto o diabo joga um pensamento para te deixar com a autoestima baixa, você tem que aprender a usar isso aqui. Isso aqui é a nossa maior arma contra o diabo. O diabo, ele passa uma vida inteira construindo coisas ruins em nós. Que a gente é rejeitado, por traições que a gente passa, por decepções, por feridas. Só que a gente tem que entender que a gente tem um Deus. Que quando ele nos liberta, a gente é livre. Oh, meu Deus, aleluia. E o que Deus fez na minha casa nesses últimos 3 anos, só que para isso eu tive que entender uma coisa, que é o que eu queria chamar realmente a sua atenção. Quando eu comecei o meu processo, eu fui muito humilhada. Eu era muito humilhada por todos os lados, por pessoas e principalmente dentro da minha casa. O meu marido, quando eu comecei a buscar a Deus, o meu marido, ele tinha aceitado Jesus junto comigo. Só que quando chegou a pandemia, eu comecei a cada vez mais querer a buscar essa presença. Eu comecei a entender o que era ter relacionamento. Eu comecei a entender o que era fazer oração, ter um relacionamento de oração. E ele foi ao contrário, ele não foi na mesma sintonia do que a minha. Mas eu entendo que isso também era um propósito de Deus, porque Deus, ele não vai trabalhar na sua casa, na vida dos seus filhos, do seu marido, se ele não tiver trabalhado primeiro em você. Geralmente é quem se posiciona. Então, se é você que está posicionado e a sua família desviada, eu falo, pare hoje para olhar para dentro de você. Porque
Porque Deus primeiro ele vai fazer em nós, por nós e para nós. Enquanto você não tiver curado, estruturado, Deus não vai mexer na estrutura ao redor. Porque o que adianta ele consertar o seu marido ou consertar um filho se você não tem estrutura para lidar com isso ainda e você vai pôr tudo água abaixo de novo. E foi isso que eu entendi. Então eu comecei a sofrer muita humilhação e eu sempre fui uma mulher bocuda, a que me achava tal, tipo, você não quer, tem quem quer. Nunca tinha levado um fora na minha vida de ninguém. Aí um dia meu marido vira para mim e fala assim, não quero, mas tá casado com você. Meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Eu nunca na vida fui atrás de ninguém, sempre muito orgulhosa. Não quer? Tá bom, paciência, problema seu, você que tá perdendo. Cheia de si. E aí Deus começou a trabalhar em mim. Meu Deus. Aí o Espírito Santo começou a me confrontar. E agora? Vai perder o seu casamento? Aí eu falei, não, Jesus, eu não posso. Agora que eu conheço a palavra, que eu conheço os princípios, que eu quero viver a tua vontade, eu falava para Deus, eu vou passar a vergonha de perder mais um casamento? E aí eu me comparei à mulher samaritana. Eu falei, eu vou ser igual a mulher samaritana de não sei quantos maridos. E aí Deus usou muitas pessoas para falar comigo. Inclusive tem aqui o meu pastor Adenilson, te amo, meu amigo, meu irmão, meu intercessor. Esse homem que está aqui nessa live, amiga, esse homem foi levantado como um anjo de Deus nessa terra para ser usado na minha vida nos piores dias que eu vivi. E eu louvo a Deus todos os dias e eu honro a vida dele mesmo, porque ele é do céu. O que esse homem nunca me viu na vida. O dia que Deus usou ele para falar comigo através do meu Instagram, eu falava assim, mas de onde ele me conhece? Como é que ele sabe do que eu tô passando? Ele tá no Brasil, eu tô nos Estados Unidos. Ninguém sabe do que tá acontecendo. Como assim? Resumindo a história. Ade, eu te amo. Você é o meu presente para a vida. Deus faz. E aí eu sei que foi onde que o Espírito Santo começou a me confrontar e começou a falar comigo. Ele começou a falar para mim. E agora? Vai lutar ou vai desistir? Porque a palavra de Deus diz que Deus se alegra em quem persevera. Deus não se alegra com quem desiste. Deus não se alegra com quem para no meio do caminho. E a gente precisa entender isso. E aí, Babi, a Carol começou o processo do amassa, da dor. Quanto mais ele me humilhava, quanto mais ele me desprezava, quanto mais ele me chotava, Deus falava, fica quieta, se cala. Aquela mulher que quando levavam, o que que é? Falava, o que que é você? Abaixava a cabecinha e sabe o que eu ia fazer? Orar. Meu Deus. Eu ia pro meu quarto orar. Eu descobri que a oração é a sobrevivência do ser humano. Não existe nada que você não vença na oração. Eu não tinha o poder de mudar o meu marido. Eu não tinha o poder de mudar os meus filhos. Eu não tinha poder de nada. Mas aquele a quem eu dobrava o meu joelho e quem eu me relacionava, ele via cada lágrima, ele via cada obediência, ele via cada sofrimento e ele falava... Silencia, porque eu vou fazer. Se cala, porque eu vou fazer. E é aí onde a gente tem que começar a treinar as nossas emoções, exercitando um dos maiores frutos do Espírito, que é o domínio próprio. Espírito Santo, me ajuda, controla as minhas emoções, me ajuda a ter paciência. Só que quando Deus vai te ajudar a fazer tudo isso, ele não vai fazer como um passe de mágica. Pelo contrário, ele vai fazer você passar situações que você tem que se calar. Era gente me afrontando na internet. Era gente inventando calúnias e mentiras por conta do meu passado. Você acha? Até, tipo, uma vez eu fiz uma brincadeira no programa do Legendários com vários atores e atrizes que você tinha que quebrar a melancia no meio da coxa. E geralmente chamaram para fazer um concurso. Aí participou eu, Marcos Mion, várias pessoas. E aí até na internet me afrontavam, falavam assim, a quebradora de melancia. Ai, meu Deus! Sim, eu fui afrontada eu virei chacota de muita gente que queria ver eu no chão e Deus falava, não responde, fica quieta. E eu aprendi que realmente tem muitas guerras que a gente vence no silêncio,
não é rebatendo. A minha carne tinha, sim, vontade de rebater. A minha carne tinha vontade de vir nos stories e falar um monte de coisa. A minha carne tinha vontade de fazer um textão desse tamanho, mandando em direta. Mas eu sempre neguei a minha vontade para fazer o que Deus me direcionava. E isso é difícil. Esses dias uma amiga falou para mim, eu e meu marido estamos nos separando. Ela é cristã, ele não. E aí as pessoas sempre me perguntam, porque para a glória de Deus, hoje eu vivo um casamento de filme. Eu digo isso, todo casamento tem defeito? Tem. Mas o que Deus falou que faria na minha vida, ele falava para mim, Carol, a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Essa foi a palavra de Deus para mim, do começo ao fim da minha conversão. E até hoje Deus confirma essa palavra e ele fala: tudo que eu pedi a Deus em oração com relação ao meu marido e aos meus filhos, hoje eu vivo. Amém, eu aleluia. vivo. O meu marido, que era um homem totalmente desviado, não queria saber de Deus, revoltado. Hoje ele ora mais do que eu. Meu marido acorda às vezes 4, 5 horas da manhã para orar. É um homem que jejua, ele acaba um jejum, começa outro. Hoje eu falo que eu tenho um príncipe. Claro, gente, todo relacionamento tem problema, não existe perfeição. Mas eu tenho um casamento abençoado, eu tenho uma família maravilhosa. Aonde eu vou, as pessoas elogiam os meus filhos. E sabe o que é isso? É Deus, é oração, é relacionamento, mas é também obediência. Essa amiga que falou que está se separando, ela falou assim, eu já tentei faz tempo, Carol, já são 10 anos de luta. Mas aí, no final das contas, ela vira para mim e fala, mas eu também não tenho papa na língua, então se ele fala, eu também falo um monte. Querido, desculpa. Enquanto a gente continuar olhando para o problema do outro, eu entendo que muita gente fala assim, mas você não sabe o que eu passo. Mas a culpa nunca é de um só. E eu só consegui viver a plenitude do meu processo e herdar a promessa de Deus, de ter a vida que eu tenho hoje no meu casamento, de ser curada, de ser liberta, de ter uma família liberta e curada. E no altar de Jesus, quando eu entendi que eu tinha que parar de olhar para os erros do meu marido e que eu tinha que olhar para mim. Porque ele podia estar me humilhando, ele podia estar me massacrando, mas e qual era a minha reação? O que eu fazia também? Meu Deus. Carol, mas depois você mudou. Claro, foi um processo. Deus teve que me fazer passar por muitas humilhações e eu silenciar, para eu aprender a silenciar. Para eu aprender a ser uma mulher sábia. Para eu aprender a ser a mulher de Provérbios 31. Jesus. Hoje, eu e a minha casa vivem no altar de Jesus e eu louvo a Deus. Na verdade, eu sou sincera com vocês. Eu tenho muitos filhos. Sim. Todos estão no altar. O meu filho mais velho, ele vai na igreja, mas ele ainda está com o pezinho lá no mundo, mas eu não me preocupo. Sabe por quê? Porque eu sei o Deus que me prometeu. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que falou que eu e a minha casa inteira serviremos ao Senhor e faremos a obra do Senhor. Meu Deus. Hoje, Deus me dá a paz que excede todo entendimento, porque tudo que eu passei na minha vida me fez entender que se a minha vida está diante da palavra, se eu procuro me santificar, porque, claro, Babi, a gente erra, a gente é carne. Hoje eu estava escutando uma música, que ela deve ser a música da nossa vida. Ela fala assim, então liberta-me de mim. Sabe? Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. E nessa música ela fala, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero acabo cometendo. Não só essa música, como o apóstolo Paulo fala isso. Sim. E isso é muito verdade, gente, porque a gente é carne. Por mais que você viva em jejum e oração e busque santidade, não adianta. Tem momentos na nossa vida que a gente acaba errando, que a gente acaba caindo. Mas, então eu sempre falo, eu acho que está na hora da gente mudar a nossa oração e realmente falar com Deus sobre, Senhor, o que eu preciso mudar em mim. Pare de olhar para o problema ao seu redor, para as pessoas ao seu redor. Pare de culpar o mundo pelas coisas que acontecem. Para de querer ter razão. Não queira ter razão. Não queira ter razão. Enquanto eu quis ter razão na minha vida, eu só me dei mal. Hoje eu quero ter paz e eu digo para vocês que isso não tem preço. Porque quando você quer ter paz e você não quer ter razão, você vive o extraordinário.
Se permita ser curado por Jesus. Muitas vezes você está aí se perguntando, meu Deus, o que que eu faço? O que que eu tenho feito? Porque eu oro, eu jejuo, mas as coisas não mudam. Mas será que realmente não mudam? Por quê? Você parou para olhar para dentro de si? Isso é uma missão muito difícil. Porque é do nosso corpo, é fisiológico até, não é só espiritual, não. É fisiológico a tendência de nós, da gente se defender. Da gente sempre querer culpar alguém por algo que acontece. Não caia nessa cilada. O dia que eu entendi que a mudança tinha que ser primeiro em mim, que Deus tinha que fazer a obra em mim, aí sim eu me permiti ser curada. Eu me permiti viver humilhação, viver sendo motivo de chacota de muita gente, sendo retalhada. Mas eu não me importei e até hoje eu não me importo. Às vezes existem pessoas sim que ainda nos magoam, que nos julgam. E às vezes a gente tem sim vontade de dar uma resposta atravessada. Mas eu te digo que não vale a pena. Sabe por quê? Porque aquele que cuida da minha vida, ele não dorme. Aleluia. Aquele que eu posso não escutar o que muita gente fala, mas ele escuta. E eu não preciso me defender. Porque os frutos da minha vida falam. Queira a pessoa acreditar ou não, não me importa. O que importa, e quando eu falo, gente, os frutos falam por você, é principalmente dentro da sua casa. Pode o mundo aí fora te odiar. Pode o mundo aí fora não acreditar em você. Se você está vivendo a plenitude no seu lar, se os teus filhos viram a transformação em você, o teu marido ou a tua esposa, basta o que Deus pensa e o que eles vivem. Porque automaticamente outras pessoas também vão viver. E a gente não vai agradar a todos. A gente tem que ter consciência disso. Que da mesma forma que vai ter gente que nos ama, vai ter gente que nos odeia. Tá cheio de gente aí que te segue, que não dá uma curtida em nada, não se manifesta. Mas você é uma inspiração para essa pessoa. E no fundo, essa pessoa queria se inspirar em você. Meu Deus. E essa história de fake... Quem tem, gente, não tenha feito, não viva a vida de ninguém. Não viva a vida das pessoas. Não faça isso. Porque você está gastando o tempo da sua vida. Hoje, Babi, eu falo, às vezes a gente conversa de amiga, eu te ligo, se a gente começar a ter um assunto que na minha cabeça pode ser mais besta que foi, eu me pergunto, isso vai edificar a minha vida? Isso vai mudar algo na minha vida? Não, então eu nem falo, eu não perco meu tempo mais. Amiga. Isso. Eu aprendi que o tempo é valioso. E a gente precisa usar desse tempo para falar de Jesus. A gente precisa usar desse tempo porque a gente está vivendo a última hora. Eu falo que Jesus não está voltando, Jesus ele está chegando. E cada vez mais as pessoas estão se corrompendo. Mas nós temos que ser santos em tudo que a gente faz. E antes de olhar para o outro, olhe para dentro de si mesmo. Oh, Jesus. Ai, amiga, eu sei que você tem que ir, ó, você tá já no seu horarinho aí contado. Coração dói. Dói. Mas foi Mas maravilhoso. a gente vai fazer outras, amiga. A gente vai, porque eu vou te falar, ouvir o que Deus tem feito na tua vida e acompanhar, eu tenho acompanhado, né, de pertinho, tudo que você compartilha, o que você me fala. Eu lembro que a nossa primeira conversa, assim, mais longa, a gente comentou algumas coisas até em relação à transformação da Karina Bach, a gente compartilhou alguns posts dela, porque realmente, assim, tá lindo ver o que Deus tem feito na vida dela, mas, sobretudo, amiga, o que Deus tem feito na tua vida, eu acompanho de muito mais perto e é tão real, é tão forte. Você falou tantas coisas importantes, amiga. Isso é vida real. Isso não é personagem. Isso é ser de verdade. Você é de verdade, amiga. Entende? As pessoas acham que porque a gente aparece aqui, a nossa vida é muito perfeita, não tem erro, não tem problema. Mas a gente é real, a gente sofre lutas, a gente passa por processos. Você falou algo muito, muito forte, assim, sobre a mudança começar em nós, né? E eu tenho uma frase que eu uso muito, que diz assim, ó, que a mudança que a gente espera do outro, ela começa na gente. Exatamente. A mudança começa na gente. A mudança que a gente espera no outro está dentro da gente. Se a gente entra no avião, acho tão interessante aquela parte das orientações, né,
das máscaras, as orientações de emergência, né? Que primeiro a gente tem que colocar a máscara na Exato. gente. A gente precisa respirar primeiro para poder ajudar quem está do nosso lado, ainda que seja uma criança, ainda que seja o nosso filho. Porque se a gente não colocar a máscara primeiro na gente, a gente não vai estar apta a ajudar o outro. Dá ruim. Dá ruim para todo mundo. Então é muito interessante, amiga, isso que você falou. Eu fiz algumas anotações, vou falar bem rapidinho, assim, porque não tem como não comentar. Amiga, você falou bem rapidinho, mas olha, é porque tá transbordando, assim. A gente falou sobre postar fotos, né? Mostrando o corpo, mostrando, sensualizando. Gente, a gente não tá aqui para julgar ninguém, a gente nem tem tempo para isso. Sim, exatamente. Mas o que eu tenho que falar para vocês é que por trás de uma necessidade de aceitação, por trás de uma necessidade de exposição, há uma alma adoecida. Sempre. Eu não estou aqui para julgar, não. Isso é experiência, porque eu também cuido de mulheres, a gente acompanha. E eu vou dizer para vocês, por trás dessa necessidade de reconhecimento, de mostrar que está bem, de se autoafirmar, tem uma alma em pedaços. Então, não é, amiga? Toma muito cuidado. Eu era uma pessoa em pedaços. Eu sofri rejeição desde a minha infância. Então, é a necessidade de você se mostrar. Aí você busca ter um Deus, que é o seu corpo, porque aquilo é sua segurança. Então, quanto melhor você acha que você tá, mais você acha que você vai ser aceita. Mais likes você vai ter. Isso. E aquilo alimenta a alma da mesma forma que quando não tem, adoece ainda mais. Exatamente. Porque são refúgios, são escapes, são ferramentas que distraem e causam uma falsa sensação de alívio, de refrigério para a alma. E que são vazios que não vão ser curados assim. Então, gente, quando vocês tiverem, de repente, se depararem com uma foto assim, não julgue essa pessoa, ore por ela. Exatamente. Ore porque essa pessoa precisa de um norte, essa pessoa precisa de amor, essa pessoa precisa de Deus. De Deus e não do nosso julgamento. Outra coisa, Carol falou, né, sobre comparação. Não há nada que adoeça mais a nossa vida. Não há nada que ingesse mais a nossa caminhada do que a comparação. Todas as vezes que a gente se compara, a gratidão ela vai sendo apagada do nosso coração, porque a gente começa a achar que o que a gente tem não é suficiente, o que a gente tem nunca é bom, a gente nunca vai alcançar algo. Ei, pare de se comparar. Você pode se inspirar em alguém. Exatamente. Inspirar é você admirar, é você ter como um referencial, mas não é se comparar e nem querer ser igual. É se inspirar. Carol me inspira, gente. Eu olho para Carol, eu falo assim, gente, que mulher linda, cheia de Deus, ela se cuida, eu tenho que... Gente, eu quero isso para minha vida, eu tenho que ser assim também. Carol, eu quero te ver mais, eu quero estar mais perto. Porque a gente precisa andar perto de pessoas que são boas influências para nós. A gente precisa. A gente precisa disso, porque, olha, gente, a psicologia, a psicanálise e tantas outras ciências e estudos comprovam que nós somos também o resultado de quem nos rodeia, das pessoas que estão ao nosso redor. Eu tô até lendo uma coisa que eu tinha escrito aqui, e na verdade essa coisa de comparação, né? Muitas vezes a gente deixa de realizar algo porque a gente se sente inferior e incapaz com relação ao outro. Exatamente. Meu Deus. Meu Deus, e a gente não pode cair nessa cilada. E amiga, achei lindo quando você falou sobre andar com Deus, né? A gente andar com Deus, gente, ele precisa ser um estilo de vida e não uma religião. Exatamente. É um estilo de vida. Quando a Carol se posicionou, ela decidiu mudar o estilo de vida dela. E um relacionamento. Exatamente, porque quando a gente entende isso, a gente não vive mais sem Deus mesmo. Tá na gente. Depois não vai nem combinar aquele estilo de vida antigo, porque não faz mais parte. Então a gente precisa entender que não é uma religião, não é uma imposição. Você não vai deixar de fazer determinadas coisas porque alguém vai te reprimir, porque alguém vai te apontar, vai dizer isso não pode, porque isso não é de Deus. Sabe, como amigos, o que a gente tem para dizer para vocês é que vocês não deveriam fazer porque a palavra nos ensina assim. Entretanto, se você não orar e se você não tiver esse entendimento, não adianta a gente falar, porque quem convence...
Só ressaltando, né, uma coisa que a gente fala com amor, que a Karina, que eu até comentei que a Karina Bach postou, e eu também falo muito a respeito disso. Isso não é julgamento, é experiência própria e é com amor. Não adianta eu, que nem eu tá na igreja, orando, louvando a Deus, e tá falando de Deus nas minhas redes sociais, colocando versículo bíblico, e amanhã tá na academia com uma calça toda enfiada no meu bumbum, colocando a câmera de baixo para mostrar meu corpo. Gente, isso eu tô falando com amor, é experiência minha, porque eu vivi isso e Deus me mostrou isso. Enquanto eu não abrir mão disso na minha vida, que é o meu eu, Jesus, ele fala que pra gente servir a ele, a gente tem que negar a si mesmo. E negar a si mesmo é você negar todas as coisas que não agradam a Deus. E quando você começou a ser curada na sua alma, amiga, essas coisas pararam de fazer sentido. Exato. Hoje eu não consigo me imaginar mostrando o meu corpo. É constrangedor. Hoje, quando eu olho uma foto com as roupas que eu usava, com as fotos que eu postava, isso me constrange. Por quê? Porque eu tenho que entender que o meu corpo é para glorificar a Deus, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Você pode ser linda, você pode ser sarada, você pode ter um corpo escultural, mas você tem que mostrar ele para o seu marido. Porque a Bíblia fala também que quando a gente mostra demais o corpo, que é o que tem acontecido, quantas pessoas não sentem desejo por você? Sim. E eu já ouvi gente falar assim, mas aí problema de quem está desejando. Não, a Bíblia fala, ai daquele que for pedra de tropeço. E a lascívia? Irmão. E a lascívia? A lascívia, exatamente. Então, gente, não sou eu, é a experiência que eu vivi. Eu respeito quem ainda faz isso, porque eu também vivi nesse engano bastante tempo. Eu vivi. Só que hoje eu tenho que dizer para vocês a minha experiência do que era viver isso antes do que é não viver mais antes. Hoje eu vivo a plenitude de Deus na minha vida. Eu sou uma pessoa, eu posso dizer, eu sou uma pessoa feliz. E não é pelo momento ou pelo estado. Não importa se eu estou passando uma dificuldade financeira, se eu estou passando um problema com alguma coisa que seja sério. Eu sou feliz porque eu sou feliz em Deus. Eu sou livre em Deus. E eu sei que se Ele é o condutor da minha vida, nada vai dar errado. Se eu estou passando alguma luta ou alguma prova, é porque Ele quer me ensinar. É porque Ele quer me mostrar. Ele quer que eu vá para um outro nível. Para que eu não volte mais para aquele. É isso. O problema que eu passei lá atrás, a Carol rixosa, a Carol mandona, autoritária, essa Carol não existe mais. Hoje, ele me usa como instrumento de cura na vida de outras pessoas, mas tem outras coisas que Deus ainda vai ter que tratar na minha vida para eu ser curada. E assim ele faz. Cada vez é uma luta maior para você ir passando de nível. Só que eu te digo, você cada vez vai ficando mais forte. Cada vez você fica mais forte. E você vê que quando você está com Jesus no barco, pode vir a tempestade, chacoalhar que você está dando glória. Você fala, essa tempestade está vindo. Ou Deus está querendo me ensinar, ou para o nome dele ser glorificado, alguma coisa tem. Mas uma coisa eu sei, errado não vai dar. E dificuldade a gente sempre vai passar. Sempre. Sempre eu vou passar dificuldade, sempre eu vou enfrentar problema. Para analisar quantos problemas na sua vida você já não passou e já não enfrentou. Quantas coisas você já não teve que atravessar e você venceu. Por que hoje você passa por um problema e você duvida do que Deus vai fazer? Eu não tenho, Babi, como duvidar das coisas que Deus vai fazer na minha vida. É muito interessante, amiga. E olha, o teu testemunho me fez lembrar, e aí a gente vai orar, que eu tenho que correr 9h30, entrar na outra live. Ai, meu Deus, eu por mim ficava aqui, virava vigília. Mas, gente, olha, a história da Carol me faz lembrar de uma história que eu já falei várias vezes aqui, que é a história do carvão e do diamante. Você conhece, amiga? Já ouvi. O carvão e o diamante, eles têm a mesma composição química, praticamente, o carbono. Mas o que diferencia o carvão e o diamante são as altas temperaturas, são as altas pressões, é a lapidação. É esse processo tão doloroso, mas tão precioso, que faz de nós pessoas de valor, pessoas diferentes, pessoas especiais, pessoas com raras não, únicas. E é tão lindo, amiga, porque Deus tem te feito diamante dia após dia. Deus tem feito a tua família diamante dia após dia. E eu quero declarar que esse processo, por mais doloroso que seja, por mais longo que seja, ele vale a pena. Vale muito. Ele vale.
E eu quero declarar sobre a tua vida, amiga, que você vai brilhar cada vez mais. Amém. Não é sobre você, é sobre o Senhor. E hoje você cumpre o teu propósito, amiga. Porque, olha, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente conhece quem... A gente tem experiência com a nossa real identidade. Porque até a gente se aproximar do Senhor, a gente acha que sabe quem a gente é. É verdade. Quando a gente começa a se aproximar dele, a gente começa a ver quem a gente é nele. E a gente começa a ver que o propósito dele para as nossas vidas é muito maior do que aquele que a gente achava que era. Então, só quem aceita passar pelo processo experimenta isso. Quem não vai passar pelo processo, quem não quer passar pelo processo, quem escolhe não passar pelo processo vai ser carvão. E tá tudo bem, é uma escolha. Exato. Mas se a gente escolher ser diamante, prepara para Deus te preparar. Prepara para Deus te preparar. É isso. É exatamente isso. Aceita, se submeta, porque vale a pena. Deus é Deus. Deus nunca perde controle. Deus não perde batalha. Deus sabe o que está fazendo. Ele conhece a sua estrutura. E Ele sabe o que Ele precisa trabalhar, da maneira que Ele precisa trabalhar, para que você seja cada vez mais parecida com Ele. Você foi criada à imagem e semelhança do Senhor. Por isso a sua real identidade está nele. Está nele. Não permita que nada roube isso de você que está aí nos assistindo. Carol, continua firme. Amém. Continua firme, porque a nossa geração precisa de você, de mulheres como você. A nossa geração precisa de pessoas que entenderam o seu propósito, como você. E Deus vai te honrar muito ainda, amiga. Muito mais do que já tem feito. Muito mais. Hoje o teu principal ministério é a tua casa. Amanhã a tua casa vai estar salvando casas. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. E cada vez mais no nome de Jesus. Gente, eu tenho 1 minuto para ir para outra live. Mas eu quero abençoar vocês. Quero agradecer, amiga, no nome de Jesus, pela tua vida, pela tua história, pelo teu sim. Aleluia. Pelo preço alto que foi pago. Quero dizer que eu tenho muito orgulho da grande mulher de Deus que você é. Amém. E Tenho vale muito orgulho de te chamar de minha amiga. Amém. E você é uma inspiração mesmo. Amém, amiga. Te amo. Te amo muito. Obrigada, obrigada, amiga. Desculpa a minha correria. Não, Que por mim a gente maravilhoso. ficava, mergulhava aqui. Teremos muitas lives esse ano ainda, em nome de Jesus. Amém, super amém. E olha, gente, obrigada a todos vocês que ficaram com a gente aqui. Não esqueçam, gente, semana que vem tem mais Papo de Fé. Se vocês ainda não seguem Carolzinha, sigam Carol Porcelli. É um conteúdo edificante. Vamos treinar e adorar com ela, que é bênção. E olha, gente, foi demais. Obrigada pelo carinho de todos vocês, amiga. Te amo. Amiga, um beijo, te amo. Já tô indo para outra live te assistir. Vou correr. E agora eu Vem quero com a ser gente, você. 9h30. Jaque, sua linda, um beijo gigante, viu? Te amo. Um beijo para todos vocês. Que Deus abençoe. E fica firme, deixa Deus fazer. Amiga, eu vou deixar salva, sem descrição, porque não vai dar tempo de botar, mas quando acabar outra live eu volto e edito. Combinado. Beijo. Beijo, Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.